Então, gente, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o microscópio, né, sobre a sua descoberta e um pouco também sobre as células, tá? Então, a gente vai dar início nesse conteúdo. A célula é a unidade básica do nosso corpo, não é? A gente vai conversar bastante sobre ela ainda. E essa unidade tão pequena que a gente não consegue ver a olho nu, ela dependeu, né, da descoberta da microscopia, do microscópio, que é esse aqui, que a gente tem aqui no laboratório, para que o estudo dela ocorresse. Então, a gente ainda não sabe ao certo, né? Um grande candidato a quem descobriu o microscópio é Galileu Galilei. Mas existem outros, que foi ele era um empresário, né? Ele vendia tecidos, era um vendedor de tecidos e ele gostava muito de observar as coisas da natureza. E aí ele começou a fabricar lentes para observar também isso tudo. Ele conseguia enxergar objetos de 0,003 milímetros. Só para a gente ter uma ideia, o olho humano consegue enxergar 0,01 milímetros. Então ele já conseguia imagens bem pequenas. Ele conseguia observar nessa época micro-organismos com as lentes que ele construía, né? Eram lentes bem primitivas, é claro. Então depois disso existiam outros estudiosos, como o Robert Kirk, que ele já observava em estruturas de lente como bem parecida já com o microscópio atual, que é esse, né? Ele já observava um sistema com duas lentes conectadas a um tubo, e aí ele também conseguia estudar alguns micro-organismos, né? E até que ele teve a ideia de observar uma casca de madeira, né, velha, uma cortiça, por exemplo. E ele via aqueles buraquinhos da cortiça e ele determinou que aquilo ali, aquelas cavidades eram células, né? Traduzindo, eram células, que é o que a gente conhece hoje como célula. Na verdade, ele estava certo, né? Só que ali era um tecido que já estava morto e aqueles buraquinhos da cortiça ali já existiram células realmente. E aí ficou esse nome, né, a unidade básica do nosso organismo, que se junta para formar esses tecidos, realmente é a célula e vai ser nosso objeto de estudo daqui para frente. Mas hoje a gente vai dar uma olhadinha nas estruturas do microscópio, né? Muitos de vocês já fizeram essa aula prática e aí nessa aula, o que a gente estudou? As partes desse microscópio, como que ele é composto. Vamos revisar agora? Então, o microscópio, esse aqui, ele é o microscópio óptico, é o que a gente mais utiliza para fazer diagnóstico de análise clínica, como, por exemplo, o exame de sangue, o parasitológico de fezes, aquele exame de urina, não é? Utiliza tudo esse aqui, para observar alguns tecidos, algumas biópsias, por exemplo, que é a análise histopatológica, né, que a gente chama. Então, quando alguém tem um diagnóstico de um tumor, seja maligno ou não, precisa fazer a biópsia para poder entender qual que é a gravidade disso, se é maligno, se é benigno. Então, utiliza aqui o microscópio óptico. O preventivo, por exemplo, ele é um exame que é coletado, né, aquelas células ali da mucosa da vagina, do colo do útero, e é feita uma análise dessas células, dessa célula, né, dessa amostra, aqui no microscópio. A gente consegue dar vários diagnósticos utilizando ele, né? Então, como é que é composto essa estrutura do microscópio, né? Tem que ter cuidado antes de começar, deixa eu falar disso, para não confundir ele com a lupa. Essa aqui é a lupa. A gente utiliza muito a lupa, ela não tem uma resolução tão boa como o microscópio, tá? Então, aqui a gente percebe que ela não tem um sistema de aumento de lentes, é um aumento só, tá? E a gente tem aqui as oculares dessa lupa. O aumento dela a gente regula aqui, ó, baixando, subindo, tá? E a gente vai conseguindo fazer o foco. Ela é muito utilizada para estruturas maiores, para analisar fungos, células vegetais, algumas estruturas feito grão de pólen e outras mais, certo? Para analisar estruturas menores, o que a gente usa mesmo é esse microscópio óptico. Então, vamos dar uma olhada nas partes dele? Ó, começando por essa parte aqui de cima, a gente tem aqui, não sei se vocês lembram, as oculares, que é justamente o lugar onde eu vou colocar o olho, posicionar, para eu conseguir enxergar o meu objeto de estudo. Essas oculares, elas conseguem ajustar a abertura dos olhos, tá? Então, quem tem o olho mais junto e o mais separado, pode fazer esse ajuste aqui, ó, regulando a ocular, tá ok? E essa ocular, ela é conectada a esse sistema aqui, ó, de lentes, que eu chamo isso aqui, esse sistema de objetivas. Cada microscópio pode variar o valor de aumento da objetiva, né? A ocular, ela também é um sistema de lente, essa aqui ela tem uma ampliação de 10 vezes. No microscópio óptico, a gente pode ter ocular com ampliação de 10 vezes, ou a gente pode ter até de 15 vezes, tá? E essas objetivas aqui, elas vão variar um pouquinho. Elas estão conectadas por esse sistema aqui, que eu chamo de revólver, é aqui que eu tenho que segurar para girar, para mudar as minhas objetivas, tá? Então, cada objetiva dessa é uma lente que tem um poder de resolução, que tem um poder de ampliação, de aumento. E essa lente está conectada a uma estrutura para que eu possa movê-la.
Essa estrutura aqui, ó, que eu vou mexer, é o que eu chamo de revólver, ok? Então, aqui, ó, o revólver, ele pode me mover as minhas objetivas para o aumento em que eu desejar. Geralmente, eu começo o foco, né, indicado que eu comece a ideal, com a objetiva de 4. Ela tem um poder de ampliação de 4 vezes. E aí, eu tenho aqui a objetiva de 10, que tem um poder de ampliação de 10 vezes. Essa aqui é a objetiva de 40, que amplia 40 vezes. Eu tenho a objetiva aqui também de 100, que é a minha maior objetiva. Eu falo que é a objetiva de alto poder de resolução. E ela tem a capacidade de ampliar 100 vezes. Mas esse total aqui, ele é somado, né, na verdade multiplicado, ao poder de ampliação que eu tenho aqui na minha ocular. Então, se a ocular tem um poder de aumentar 10 vezes, eu vou potencializar cada objetiva dessa 10 vezes mais. Então, a minha objetiva de 4, ela vai aumentar 40 vezes. A de 40, ela vai ter um poder de ampliação de 400 vezes. A minha objetiva de 100, ela vai conseguir aumentar 1000 vezes. Então, esse microscópio aqui, ele tem um poder de resolução de até 1000 vezes. E é um poder tão alto que a gente consegue ver estruturas na célula, né? Graças a esse poder de resolução. A gente consegue visualizar a célula, a gente consegue visualizar o núcleo da célula, tá? Agora, é claro que a gente utiliza algumas técnicas para que a visualização melhore. São técnicas de coloração. É isso que a microscopia estuda. A microscopia, na verdade, não é o estudo do microscópio, é o estudo de técnicas que nos ajudam a visualizar no microscópio. Quais são essas técnicas? Técnicas de coloração e tratamento da amostra que a gente tem, ok? Então, onde que eu vou colocar a minha amostra? Nessa estrutura aqui. Aqui eu chamo de mesa ou platina, tá? E essa estrutura ela é composta por uma régua, aqui ó, onde eu estou movendo. Vou baixar um pouquinho para vocês visualizarem melhor. Aqui é a régua, a pinça, tá? Onde eu estou movendo. Tem uma réguazinha aqui. Essa pinça eu vou afastar ela, vou usar ela para que eu coloque a minha lâmina apoiadazinha aqui e eu consiga ver o meu objeto de estudo. E aí, essa região aqui onde eu vou colocar a minha lâmina, eu chamo de mesa ou platina. Eu vou movimentar a mesa ou platina através desse parafuso aqui, ó, usando esse parafuso. Veja que eu tenho dois, esse mais gordinho e esse menorzinho. Esse parafuso maior eu chamo de macrométrico. Veja que ele movimenta a minha mesa, ó, a minha platina, para cima e para baixo, tá? Esse aqui é o micrométrico. Ele é ambidestro, então tem um aqui desse lado e do outro lado tem também. Por isso que eu estou mexendo aqui do outro lado e vocês estão conseguindo ver o movimento. Então, quando eu mover aqui, ó, esse parafuso aqui, que é o micro, a gente não percebe o movimento da platina, mas ela está movimentando. Ela movimenta bem suave, bem leve, porque é o micrométrico quem vai me dar o foco certo. Eu venho aqui no macro, eu consigo ver a imagem muitas vezes borrada, desfalcada, mas quando eu encontro a imagem, aí eu vou começar a usar o micrométrico. Porque o micrométrico é quem vai ajustar o foco dessa imagem, para que eu tenha uma boa resolução, ok? Aqui embaixo, ó, da mesa, eu tenho meus sistemas de lente. Aqui eu tenho um diafragma, que ele vai regular a entrada de luz, e o condensador, que vai condensar esse feixe de luz. Aqui eu tenho um sistema de iluminação, eu vou ligar para vocês perceberem, tá? Não sei se vai dar para perceber aí no vídeo, vou aumentar aqui a luz. Não sei se vai dar para perceber, né? Que eu liguei, agora eu desliguei, vou ligar novamente. Essa luz aqui é uma luz comum, uma luz branca. E quando ela bate aqui nesse sistema, esse sistema aqui de condensador e diafragma, eles vão direcionar essa luz, porque quando ela bate no vidro, ela sofre refração, tá? Então, eles tentam direcionar essa luz, porque a gente só enxerga se tiver luz. Aqui, ó, essa luz vai bater na minha lâmina também e vai ser captada pela minha objetiva para que eu enxergue aqui o objeto na minha ocular. Então, quanto mais luz eu tiver, melhor a resolução, a nitidez da imagem que vai estar sendo formada e que eu vou conseguir enxergar, tá ok? Aqui eu chamo de pé ou base do microscópio. Essa parte aqui eu chamo de braço ou coluna. Quando eu quero transportar o microscópio, eu seguro ele por aqui, tá ok? Que aqui é a região do braço ou a coluna do microscópio. Eu tenho botões de liga e desliga, eu vou girar ele para vocês enxergarem melhor para cá. Então, aqui eu tenho um botão que eu ligo e que eu desligo ele, esse sistema de luz. E eu tenho outro botãozinho aqui de rolar, em que eu intensifico a luz ou não, ok? Pessoas que têm astigmatismo, que têm miopia e que irrita muito o olho com a quantidade de luz, elas podem fazer essa regulação aqui e ajustar ao seu gosto, certo? Outro botão que eu tenho, ele tá aqui, ó, perpendicular
a platina. Tá vendo aqui? A platina ou mesa, esse botão perpendicular à platina, ele chama-se chariote. O chariote, ele vai mover a minha mesa para um lado e para o outro, tá? Ele está movendo a minha lâmina, a minha amostra, para um lado e para o outro. Ou eu posso movimentar ele para frente e para trás, para que eu consiga ver toda a estrutura que está na lâmina. Então, eu falo que ele mexe a minha lâmina nos eixos coaxiais, que é no eixo X e no eixo Y, tá? Ele chama-se chariote, esse botãozinho aqui. E ele serve para mover minha lâmina para frente e para trás, para um lado e para o outro. Assim, eu consigo ver o material que está depositado em todas as regiões da lâmina, para frente e para trás, para um lado e para o outro, ok? Então, essa é a estrutura do nosso microscópio óptico. Eu consigo projetar a imagem que eu enxergo aqui numa TV, acoplando um tubo aqui. Esse microscópio da escola que vocês têm, ele é muito legal, porque ele permite isso. Mas a gente vai fazer isso no futuro, ver isso quando a gente retornar nas nossas aulas práticas presenciais, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado de revisar a microscopia, a estrutura do microscópio óptico, né? Porque a gente já viu isso em sala. Quem não viu uma oportunidade agora de revisar isso, a gente vai precisar entender sobre ele para poder começar a fazer o estudo da célula, que é a unidade básica de construção do nosso organismo. A gente vai ver tanto célula animal quanto célula vegetal. Todo o conhecimento que a gente tem dessas estruturas, ele veio depois da descoberta do microscópio, né, das técnicas de microscopia, que favorecem a nossa aprendizagem sobre as estruturas celulares, ok? Então, até a próxima aula. As próximas aulas a gente vai se encontrar estudando a célula, essa unidade básica. Eu espero que vocês tenham gostado e espero encontrar vocês na próxima aula.